Olá, turma. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Para a nossa aula de hoje, vamos estar realizando a correção de exercício das páginas 266 e 267 do nosso livro. Esse exercício é referente ao tema estudado na nossa última aula, que foi reação de dupla troca 1, ou seja, nós vamos ter a formação de um precipitado. Vamos dar início. A observação. A questão de número 2 ela não será comentada. Por quê? Porque ela reflete a elaboração de um texto referente a alguns itens que explique a condutividade elétrica. Então, para que essa aula não se torne uma aula muito extensa, essa questão 2 nós não iremos comentá-la. Questão 1. Quando misturamos uma solução de fosfato de potássio com cloreto de cálcio, forma-se um sal branco insolúvel, que é o principal componente dos ossos no nosso corpo. Letra A. Escreva a equação da reação química ocorrida, identificando os estados de agregação das substâncias. Bem, gente, lembrando que estado de agregação é o estado físico a qual a substância está se apresentando. Outro detalhe, quando se fala em solução, estamos falando de solução aquosa, ou seja, nós vamos usar a simbologia AQ. Então, olha só, nesse caso dessa questão, nós temos a reação entre a solução de fosfato de potássio e a solução de cloreto de cálcio. Então, nós já vamos expressar a equação química já balanceada. Então, ó, solução aquosa de fosfato de potássio mais o cloreto de cálcio, que vai produzir o cloreto de potássio aquoso, ou seja, uma solução aquosa, mais o fosfato de cálcio sólido, ou seja, o precipitado. Observe que a equação ela já se encontra balanceada, ok? Na letra B, escreva a equação iônica reduzida, equação iônica na qual são omitidos os íons espectadores. O que são esses íons espectadores? São íons que não influenciam em nenhuma mudança da reação química. Então, se a gente observar, os reagentes são soluções aquosas. Um dos produtos, que é o cloreto de potássio, também é uma solução aquosa. Então, não teve mudança nenhuma nesse sistema. Quem provocou a mudança foi o fosfato de cálcio, porque ele se precipitou, ele foi para o fundo do recipiente. Então, nós vamos mostrar a equação iônica do fosfato de cálcio, ou seja, nós vamos pegar o cátion cálcio, de acordo com a fórmula química aqui, ó, eu tenho 3 átomos de cálcio, então eu tenho 3 cátions cálcio 2+. Aqui, ó, de acordo com a fórmula química, eu tenho 2 ânions fosfatos, então, eu vou ter 2 ânions fosfatos, que é o PO4 3-. Quando esses íons eles reagem entre si, eles vão formar o sólido, no caso, fosfato de cálcio. A questão 3, lembrando que nós não iremos comentar a questão 2, ok? Então, na questão 3, fala o seguinte, ó. O tratamento da água é fruto do desenvolvimento científico que se traduz em aplicação tecnológica relativamente simples. Um dos processos mais comuns para o tratamento químico da água utiliza calvigem, que é o óxido de cálcio, e sulfato de alumínio. Os íons alumínio, em presença de íons hidroxila, formam o hidróxido de alumínio, que é pouquíssimo solúvel em água, ou seja, praticamente insolúvel. Ao hidróxido de alumínio formado, adere a maioria das impurezas presentes. Com a ação da gravidade, ocorre a deposição dos sólidos, ou seja, no fundo do recipiente. A água é então separada e encaminhada a uma outra fase de tratamento. Letra A. Que nome se dá ao processo de separação acima descrito que faz o uso da ação da gravidade? Bem, gente, a esse processo ele é chamado de decantação, não é isso? Onde você vai ter uma substância que ele irá se depositar no fundo do recipiente, ok? Na letra B, por que se usa calvigem, que é o óxido de cálcio,
no processo de tratamento da água, nós vamos justificar a resposta da letra B usando equações químicas. Então, olha só. Quando a gente reage o óxido de cálcio, que é a cal viva, com água, vai produzir o hidróxido de cálcio, que é o quê? Que é um óxido básico. É um óxido básico. Por que, que é um óxido básico, o óxido de cálcio? Porque produziu uma base, ok? Em seguida, esse hidróxido de cálcio produzido, ele vai reagir com sulfato de alumínio, produzindo o hidróxido de alumínio, onde esse hidróxido de alumínio, ele é um precipitado. Então, à medida que ele vai formando, o que acontece? Ele vai se depositar no fundo do recipiente. Com isso, ele também irá arrastar as impurezas, não é isso? Presentes nesse sistema para o fundo do recipiente. Então, todos os sólidos presentes nessa água, eles vão se aglomerar juntamente com o hidróxido de alumínio e vão se depositar no fundo do recipiente. Então, de um modo geral, faz-se a reação do óxido de cálcio com a água. Nesse caso, vai formar uma base, que é o hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio reage com o óxido de alumínio, não é isso? Produzindo quem? Produzindo o hidróxido de alumínio. Com isso, nós vamos ter o nosso precipitado, ok? Questão 4. Quando duas soluções aquosas incolores são misturadas, uma de nitrato de chumbo 2, no caso aí o cátion chumbo tem carga 2+, e outra de iodeto de potássio, surge um precipitado amarelo cor de gema de ovo, conforme mostra a imagem a seguir. Use a Q para indicar solução aquosa e S para indicar sólido. Que substância constitui o precipitado amarelo? Letra B. Escreva a equação balanceada da reação entre estes sais. Então aqui, gente, é mais fácil a gente começar pela letra B. Ó, vamos escrever a equação química balanceada para essa reação. Então eu tenho, ó, o nitrato de chumbo 2, solução aquosa, e eu tenho a outra solução aquosa, que é o iodeto de potássio. Quando a gente faz a reação entre essas duas substâncias, uma reação de dupla troca irá ocorrer, ou seja, eu tenho a formação do iodeto de chumbo 2, que é sólido, ou seja, ele será um precipitado, e teremos a formação da solução aquosa de nitrato de potássio, tá? Aí, agora sim, de posse da resposta da letra B, que eu tenho a equação química balanceada, eu posso responder a letra A. Qual a substância que irá formar o precipitado amarelo? Bem, gente, o precipitado amarelo é a substância que se encontra no estado sólido, ou seja, o iodeto de chumbo 2. Letra C. Quais são os íons espectadores da reação? Então, se você observar aqui, ó, eu tenho nos reagentes solução aquosa de nitrato de chumbo 2 e solução aquosa de iodeto de potássio. Se a gente observar, eu tenho a produção de uma solução aquosa, o nitrato de potássio. Então, essa solução aquosa aqui presente no produto são os meus íons espectadores da reação, ou seja, eles não estão influenciando na mudança que ocorreu nessa reação. Por exemplo, a mudança de cor, que foi a formação do precipitado amarelo. Então, ó, os íons espectadores é quem? É o cátion potássio mais, 1+, e o ânion nitrato, NO3-, que são os íons que formam o nitrato de potássio. Letra D. Escreva a equação da reação de precipitação de maneira que apareçam apenas os íons que formam o precipitado. Bem, gente, já que o precipitado é o iodeto de chumbo 2, então nós vamos ter quem? O cátion chumbo 2+, cátion chumbo 2+, e nós vamos ter o ânion iodeto. Como a carga do cátion chumbo é 2+,
e a carga do ânion iodeto é 1 menos, então eu preciso de 2 ânions iodeto. Então eu tenho a formação do iodeto de chumbo 2, que será o nosso precipitado amarelo, ok? A questão 5. Você já deve ter percebido que, às vezes, a gema de um ovo cozido está com a superfície esverdeada. Essa coloração é resultado de uma reação de precipitação que acontece entre os íons ferro 2, ou seja, o cátion ferro 2+, presentes na gema, que futuramente entrariam na formação da hemoglobina do sangue do pintinho, tá? E os ânions sulfeto, originados do gás sulfídrico, que é liberado pelas proteínas da clara do ovo durante o cozimento. Escreva a equação química desse processo de precipitação. Então, nós vamos lá. Ó, eu tenho o cátion ferro 2+, que é o íon ferro 2 aqui, que a questão fala, é o cátion ferro 2+. E aqui ele fala, ó, nos ânions sulfeto, S2-. Eles estão em solução aquosa. Quando eles estão em solução aquosa, esses íons, eles vão reagir e vão formar o sulfeto de ferro. E o sulfeto de ferro, ele é um sólido, tá ok? Então, é essa equação iônica para a formação do precipitado dessa reação, que é o sulfeto de ferro. A questão 6. Analise a tabela a seguir, na qual são apresentados os solutos de diferentes soluções aquosas. Então, eu tenho a coluna A, eu tenho iodeto de magnésio, nitrato de sódio, clorato de lítio. Coluna B, sulfato de potássio, nitrato de chumbo 2 e o acetato de amônio. Misturando-se ao acaso qualquer uma das soluções aquosas da coluna A, ó, qualquer uma substância da coluna A com qualquer uma das soluções aquosas da coluna B, tem-se a formação de precipitado em apenas uma dessas misturas. Identifique-a fornecendo a equação química da reação e também a reação iônica, omitindo os íons espectadores da precipitação. Então, olha só, aqui eu tenho iodeto de magnésio, eu tenho nitrato de sódio e eu tenho clorato de lítio. Aqui na coluna B nós temos que ficar atento a duas substâncias, o nitrato de chumbo 2 e o acetato de amônio, mas de preferência o nitrato de chumbo 2. Então, ó, quem irá reagir da coluna A? Irá reagir o iodeto de magnésio, porque ó, ele está em solução. Quando ele reage com o nitrato de chumbo, que eu falei, ó, solução aquosa de nitrato de chumbo, ele irá formar iodeto de chumbo 2, que é o que? É um precipitado. E também eu vou ter como produto o nitrato de magnésio. Então eu tenho aqui, ó, um sal solúvel, porque formou uma solução aquosa, e eu tenho um sal insolúvel, que formou o que nós chamamos de precipitado. A questão pede também para a gente montar a reação iônica da precipitação. A reação iônica da precipitação, ó, quem é o precipitado? Iodeto de chumbo 2. Então, eu vou ter o cátion chumbo 2+, mais o ânion iodeto, que é I- ou 1-. Então, se a carga do cátion é 2+, e a carga do ânion é 1-, então isso mostra que eu preciso de 2 ânions iodeto para formar o iodeto de chumbo 2, que é o meu precipitado. A questão 7. Sabe-se que a condutividade elétrica de uma solução é uma medida de sua facilidade de conduzir corrente elétrica. Assim, quanto maior a quantidade de íons dissociados, maior será a condutividade da solução. Num experimento, uma solução aquosa de ácido sulfúrico foi gradualmente adicionada a um recipiente equipado com uma célula de condutividade contendo inicialmente 40 ml de uma solução de hidróxido de bário, conforme a figura a seguir. Está aqui a figura, ok? Ó. Enquanto o ácido era adicionado, foram tomadas medidas relativas à condutividade elétrica da solução.
O gráfico a seguir registra os dados de condutividade em função do volume de solução ácida adicionada, que é VA, que está em centímetro cúbico. Então, ó, do ponto A, aqui eu tenho a condutividade elétrica, não é isso, da solução. O que acontece? À medida que vai adicionando o ácido, ó, você pode observar, à medida que vai adicionando ácido, a cada 1 ml de ácido adicionado, a solução resultante ela vai perdendo a condutividade elétrica, vai diminuindo a sua capacidade de conduzir corrente elétrica. Isso até chegar no ponto P. Quando chega no ponto P, ó, à medida que eu vou aumentando a quantidade de ácido adicionado, eu volto a aumentar a condutividade elétrica da minha solução resultante até um ponto B, ok? Então, no início, eu adiciono o ácido, eu tenho uma diminuição da condutividade elétrica da solução resultante até o ponto P. A partir desse ponto P, que eu vou chamar ponto de viragem, tá? O que vai acontecer? Eu vou acrescentando o ácido e volta a aumentar a minha condutividade elétrica. Com base nas informações apresentadas, letra A, escreva a equação da reação entre o ácido sulfúrico e o hidróxido de bário, tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, solução aquosa de hidróxido de bário, que está dentro do recipiente. Aqui, o ácido sulfúrico em solução aquosa, que está dentro da proveta, da bureta, desculpe, que vai pingando. À medida que ele vai pingando na solução de hidróxido de bário, vai havendo a formação do sulfato, ó, do sulfato de bário, que é um sólido, ou seja, um precipitado, e formando água líquida, tá? Então, essa é a reação que vai se formar nesse caso aqui, ó. Cada gotinha de ácido que vai caindo nessa solução aqui, nessa solução que conduz corrente elétrica, que é o sulfato de bário, vai formando um precipitado aqui, ó. Esse precipitado, como a gente viu, é o sulfato de bário. O que acontece? Vai diminuindo a condutividade elétrica da solução resultante. Não é isso? Ó? Devido à presença do sulfato de bário. Em seguida, explique a variação da condutividade elétrica nos trechos AP e PB indicados no gráfico, que é o que a gente acabou de mostrar. Então, vamos lá. A reação de neutralização, aqui ó, é uma reação de neutralização entre um ácido, eu tenho um ácido e uma base. Ela produz um precipitado, que é o sulfato de bário, ok? O que acontece? Ao formar o sulfato de bário, os íons em solução, eles são removidos. Porque aqui eu tenho, ó aqui eu tenho cátion bário 2+, ânion hidróxido OH-. Aqui eu tenho H+, do ácido sulfúrico, e o ânion sulfato. Então, à medida que vai formando esse sal insolúvel, eu estou retirando estes íons que estão em solução, porque eles estão formando sulfato de bário, que não é solúvel em água. Então, à medida que vai formando o sulfato de bário, vai diminuindo a condutividade elétrica. Isso acontece naquele trecho de A até o ponto P. Esse ponto P é um valor que é próximo de zero, que nós chamamos de ponto de equivalência ou ponto de viragem. Então, a partir daquele ponto P para frente, o que acontece? Eu continuo adicionando ácido, que vai provocar o quê? Vai provocar a ionização desse ácido. Porque eu vou ter uma maior quantidade de íons H+, e SO4, 2-. Com isso, eu tenho um aumento da condutividade elétrica pela o fato do ácido estar se ionizando. Então, a partir daquele ponto P, que é o ponto de equivalência, até o ponto B, eu estou aumentando a quantidade de íons, no caso do ácido, ele está se ionizando. Com isso, eu tenho mais íons envolvidos na solução resultante e eu tenho um aumento da condutividade elétrica daquela solução, no trecho P até o ponto B.
Bem, gente, com essa questão nós damos por encerrado a correção da nossa atividade. Espero poder ter ajudado vocês no processo de compreensão das reações de dupla troca com formação de precipitado. A gente se vê na próxima aula. Tchau!